Olá, meu nome é André Porto, vulgarmente conhecido também como Duroc, esse é meu apelido. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo que pode te travar ou pode te levar a outros patamares de desenvolvimento pessoal, lógico, desde que você esteja disposto a isso, tá certo? Eu gostaria de falar sobre o paradigma do medo. Você, quando pensa na palavra medo, você tem medo dela? Você tem um certo receio de falar sobre ela? Ou você já tem experiências de que quando você sentiu o medo, quando você foi de encontro a ele, você se desenvolveu de maneiras que você nem pensava? Como foi a tua experiência com o medo? Isso você vai responder na sua mente aí. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, que o medo, na verdade, ele não deve ser encarado como muitas coisas, na verdade, né? Ele não deve ser encarado simplesmente como sendo bom ou mal, ele não tem ética. O medo, ele é uma faca de dois gumes. E ele nasce de duas pequenas coisas que eu identifiquei quando eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. Ele nasce de duas pequenas sementes que podem gerar tudo o que vem depois, as consequências. Uma é a ignorância. A ignorância leva a gente, às vezes, a tomar certas decisões que, em sã consciência, a gente não tomaria. E a curiosidade inconsequente, aí já é mais para quem é imaturo, para algumas situações em que a pessoa ela se achava realmente apta a enfrentar as situações de medo e foi em cima e tal, quando viu, conseguiu vencer ou não conseguiu vencer, mas isso realmente constrói experiências para o futuro para que a gente possa enfrentar situações muito piores do que aquelas que a gente, com a nossa curiosidade inconsequente, a gente enfrentou. O medo, ele encontra um habitat natural ideal na nossa mente. Ele não é uma coisa que se manifesta ao nosso redor, ele não é uma coisa que tem palpável como a nossa pele, nosso corpo, as nossas roupas, as coisas que estão ao nosso redor, os bens. Ele é imaterial, mas ele se materializa. Como que ele se materializa? Ele se materializa através das nossas projeções mentais. Aí tem um monte de filme, tem um monte de coisa que fala sobre isso, mas eu queria falar com vocês o seguinte: o medo, ele tem a especial característica, sabe do quê? De se moldar naquilo que mais te afeta. E quanto antes você pensar sobre aquilo que te afeta, refletir sobre aquilo, trabalhar aquilo em você, menos o medo vai ter aquela massa de modelar de criança para fazer um monstrinho para te esculhambar a vida. O medo, ele desenvolve raízes destruidoras que alcançam até o nosso espírito. Já ouviu falar disso? A pessoa sente um arrepio, uma coisa que ele fica tão afetado que não é só a psique dele, não é só a mente, não é só o corpo. Aliás, não é só a mente. Ele afeta o espírito de tal maneira que tem coisas que o medo ele se entranha de tal maneira que viram fobias. E isso tem que ser tratado. Nem tudo algumas pessoas vão dizer, trate o medo só com Deus, trate o medo só com medicação, com tratamento psicológico, psiquiátrico, se for necessário e tal. Não, é tudo isso junto. É tudo isso junto. De preferência. Porque quando a fobia se instala, ela desenvolve raízes que não tem jeito. Ela vai até o espírito e do espírito começa a manifestar situações na vida da gente, no corpo da gente, somatizando doenças, limitando a gente de realmente fazer muitas coisas na nossa vida. O medo nos joga para fora da zona de conforto. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Porque quando o medo nos joga a gente para fora da zona de conforto, a gente é obrigado a se desenvolver, a crescer. Aí, nesse momento, sabe o que aconteceu? O medo foi o nosso amigo lá nas cavernas. Lá nas cavernas. Alguns não vão acreditar que exista o homem das cavernas, o desenvolvimento de lá. Assim, eu parto do pressuposto que deve ser levado em conta. Lá na escuridão das cavernas, quando ele observava que os bichos vinham até, os predadores entraram até dentro da onde ele estava escondido para pegar ele. E aí ele tinha que fazer alguma coisa. O medo, a fobia foi muito grande e tal. Garanto que muitos sucumbiram por causa disso, morreram, se entregaram. Mas alguns inventaram o fogo. E com o fogo, iluminaram a noite, tornaram a noite dia. Eles dominaram aquele momento. E enfrentaram a escuridão e os predadores. E isso ainda acontece hoje, quando a gente enfrenta e pensa sobre aquilo que a gente está realmente tendo medo ou fobia. Enfrentar o medo é inventar o fogo todos os dias. Bate isso na sua cabeça para que você entenda.
Tem vezes que você só vai transcender a mediocridade que a gente tem no dia a dia se você pensar, se você e se expressar, se você realmente enfrentar as coisas de frente e não deixar varrer para debaixo do tapete, porque isso não vai dar certo. Um dia esse medo volta e cada vez maior, ele se desenvolve. O medo é capaz de... Algumas pessoas, quando enfrentam esse medo, elas são tão afetadas por eles e não conseguem sair da zona de conforto, que eles desenvolvem a capacidade mais maléfica possível. Eles cometem atrocidades, matam pessoas, porque através do medo eles olham para uma raça que eles não gostam e colocam um demônio na cabeça deles. Aquela raça é um demônio, assim como os nazistas e os judeus aconteceu, assim como acontece entre árabes e judeus também hoje em dia. Sempre é eleito um culpado, porque todo mundo que se esconde atrás do medo, que aceita que ele seja o guia da sua vida, o que ele é? Ele é guiado por uma ação de que ele vai olhar para a própria sombra e ter medo. Vai olhar para a própria sombra e dizer assim, ali tem alguma coisa, mas a sombra é dele. Mas ainda assim ele vai achar. E quando ele vê que na sombra dele não tem nada, ele começa a eleger culpados. Esse é o problema. Muita coisa acontece no mundo hoje em dia por causa disso. Muita desgraça que acontece hoje em dia e já aconteceu e ainda vai acontecer, é porque as pessoas não sabem trabalhar o medo dentro delas. Agora eu quero te perguntar uma coisa: quem é você na hora que sente medo? Uma pessoa que olha pelo lado positivo? Uma pessoa que olha pelo lado negativo? Quem é você na hora do medo? Um ser humano racional ou um ser humano reativo e irracional que toma decisões assim que até uma criança de 5 anos tomaria melhor? Você precisa pensar sobre isso. Alguns deixam que as fobias e a tristeza de não conseguir se desvencilhar daquela situação de medo seja tão grande que se tornam animais piores do que aqueles que são tão selvagens lá dentro das florestas, ou então pior, aqueles que estão acuados dentro de uma jaula em que a primeira chance que ele tem, ele machuca quem estiver ao redor. Quem é você quando o medo fragiliza? O medo não me fragiliza, André. Fragiliza sim. Se você é um ser humano, o medo fragiliza você. Eu te pergunto, quem é você na hora do medo? Obrigado.